Vamos falar de revolução. Não esse tipo de revolução, que a tecnologia transforma a nossa vida de diversas maneiras, a maneira de se vestir, a maneira de trabalhar, de conversar. A gente já sabe, mas o que a quarta revolução industrial tem a nos oferecer? O que muda daqui para frente? Se você quer descobrir, assista esse vídeo até o final e roda a vinheta. Olá, fãs da automação! Nesse vídeo nós trazemos um paralelo entre a primeira revolução industrial e a quarta revolução industrial. Apesar das particularidades também, ou seja, a primeira revolução industrial foi por volta de 1760 na Inglaterra, onde a principal tecnologia era a máquina a vapor. Mas mesmo assim elas têm algumas coisas correlacionadas, né? Não é à toa que uma é continuação da outra, primeira, segunda, terceira revolução industrial. Nesse caso, a quarta revolução industrial, ela extrai da natureza os sais de lítio para manufatura de baterias e nesse caso também o silício, para manufatura de componentes eletrônicos. Enquanto a primeira revolução industrial extraía da natureza o carvão mineral e madeira, A madeira era muito utilizado para a construção dos equipamentos. Porém, quando foi aplicado a máquina a vapor, notou-se que a madeira não era resistente o suficiente e começaram a trabalhar com o aço. Nesse caso, na quarta revolução industrial, todo o trabalho é o que? Para deixar mais leve, utilizando polímeros, a parte de design, a parte realmente de estrutural, para deixar o equipamento mais leve ou ferramenta mais leve, para ter uma maior eficiência elétrica. Mas qual outra coisa que tem correlacionado às revoluções industriais? Nesse caso, a falta de mão de obra especializada, ou até mesmo qualificada, porque a primeira revolução industrial ela causou um êxodo rural das pessoas do campo para a cidade para trabalhar nas indústrias. E nesse caso chegaram ao absurdo de utilizar mão de obra infantil nas indústrias. Porém, é um passado negro, Nesse caso, na quarta revolução industrial, a falta é de mão de obra técnica. Ah, mas Neto, tem técnico sobrando? Não exatamente, Com a quarta revolução industrial, você acaba tendo uma diferenciação da mão de obra em relação à terceira revolução industrial. Os técnicos, eles têm que realmente conhecer um pouco mais da parte de programação, de digitalização, nesse caso também, não só os técnicos, os engenheiros também, Nesse caso, toda a revolução industrial tem como grande característica a mudança. Eu sou a Celina e agora você é maquinista. Obrigado, mocinha. Então o mundo acaba se transformando. Imagine a sensação de estranheza das pessoas ao ver pela primeira vez uma locomotiva encostando numa estação, desembarcando matéria-prima ou produto acabado. Ou até mesmo pessoas. Todo esse transporte ele era realizado por carroças, carruagens. Então, no entanto que no caso da locomotiva foi chamado de cavalo de ferro, porque eles tinham que fazer analogia com alguma coisa do mundo deles ali. Muito bem. Nesse caso, essa sensação de estranheza ela pode ser comparada a você vendo um carro autônomo passando pela rua sem o motorista ao volante. Pode parecer algo tão intangível, quanto o metaverso para nós, ou até mesmo fazendo um paralelo, de uma pessoa que nasceu no campo, morou no campo e foi para a cidade e entrou na indústria pela primeira vez. Muito bem. Nesse caso, isso era tão intangível para eles quanto o metaverso para muitas pessoas hoje. Muitas pessoas, mas não todas. As crianças e os jovens, através dos jogos e simulações, eles estão mais aproximados do metaverso.
né? Então eles não vão ter tanta essa sensação de estranheza. E as profissões elas vão se transformando. Assim como nós não tínhamos youtubers, copywriters, controladores de fluxo e coisa do tipo, ou até mesmo da terceira revolução industrial, não tinha programadores de CLP anteriormente, vão surgindo, é natural. Só que um grande diferencial naquela época, ninguém estava preparado para essa mudança. Agora, na nossa, a informação nunca esteve tão fácil, né? Através de vídeos, treinamentos, né? Cursos, você consegue estar evoluindo. Então você pode estar trabalhando, né, no o seu dia a dia nessa parte da evolução. Ah, mas quer dizer que eu tenho que abandonar a minha carreira, né? Ou então, eu sou um técnico, Neto. Eu estou preparado para a indústria 4.0. Não é bem assim. Nesse caso, engenheiros, técnicos, eles têm que procurar cada vez evoluir mais nessa parte. Por quê? Antes era diferenciado uma pessoa que sabia programar. Hoje as interfaces gráficas, as linguagens de programação, elas foram simplificadas para quê? Ser uma coisa do dia a dia. Você tinha lá o mecânico, você tinha o eletricista, você tinha o técnico eletrônico. Quando surgiu o técnico mecatrônico, era uma forma de unificar esse conhecimento. Muito bem. Nesse caso, o que vai ser exigido de você? Nós estamos acostumados com a imaginação sintetizada, que é aquela que você recebe a informação da matemática, da ciência e coisa e tal, faz, nesse caso, uma correlação entre todos esses conhecimentos e imagina alguma coisa. Ainda mais com o metaverso, nesse caso, onde as leis da física não se aplicam, a gente passa um pouco mais para imaginação criativa, né? Você pode criar coisas flutuantes, coisas flamejantes, né? Nesse caso. Então, você sai um pouco daquela imaginação sintetizada, que na verdade é o que? O agrupamento de todos os seus conhecimentos e vai para uma imaginação mais criativa. Então, o maior desafio acaba sendo esse. A gente realmente, principalmente da área técnica, não tem muito essa parte da imaginação criativa trabalhando em conjunto com a imaginação sintetizada. Coisas que os artistas já têm, né? Designers e coisa e tal. Então, esse é o grande desafio. Ah, mas se fosse para você apostar em carreiras, quais seriam as carreiras, né? Se você for ver, já está acontecendo algumas transformações. Nós temos influencers, né? Como temos copywriters, como eu já falei para vocês, né? Controladores de tráfego de internet. Nós temos designers de filtros para o Instagram. Então a ideia é o que? Acompanhar essa evolução, puxar um pouco mais para a sua área. Então, se fosse para apostar, eu realmente, na verdade, eu estou apostando praticamente nisso. Né? Não pode ter aquele preconceito, ah, não, isso é frescurinha, isso é modinha. Pode ser, mas pode ser apenas o quê? O início de uma outra carreira diferenciada. Né? Nesse caso, se você comparar um design de filtros, né, a programação acaba sendo do Instagram acaba sendo muito mais simplificada do que um programador de CLP para uma planta, nesse caso de simulação ou até uma fábrica. Porém, e aí? Quem você acha que fatura mais pela hora trabalhada? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Vai se extinguir algumas carreiras, muitas outras vão surgindo e a população vai, nesse caso, se adaptando cada vez mais. Nós estamos na era da dopamina. O que é a dopamina? É esse hormônio que quando você vence, quando você ganha um presente, então as coisas têm que ser muito mais rápidas, né? Então, nesse caso, é por isso que a Amazon, né, o Mercado Livre acaba sempre apostando no quê? Na entrega rápida, né? Ah, eu comprei, chegou. Maravilha! Né? Então, da mesma maneira que isso acaba influenciando
alguns comércios, também acaba causando distrações. Porque é o mesmo hormônio quando você, né, ao acordar, você pega lá, dá uma rolada no seu fio, nos feeds do Instagram, ou então no WhatsApp, né? Ou então você, puta, nossa, preciso pegar o meu celular para dar uma olhada, porque você está atrás da dopamina. Então isso aí acaba causando alguns contratempos, né? Uma dificuldade, principalmente para os estudos, né? Que você tem que ficar focado aí no caso dessa busca pela dopamina acaba atrapalhando você, né? Então você acaba perdendo o foco. Então tem que tomar cuidado com essas armadilhas. A tecnologia realmente ela veio para nos ajudar, mas ela pode também nos distrair. Então a grande dica é o que? Procurar o que está se transformando no mercado. Assim como também não tinha marketing digital. Você tinha o quê? Você tinha as propagandas de TV. Hoje, a maior parte dos anúncios acabam sendo nos vídeos da internet, porque é onde estão a maioria das pessoas. E dessa forma, surgiu o marketing digital, nesse caso. E também a consultoria, né, assessores digitais e coisas do tipo. Então, ou seja, você acaba tendo uma gama de profissões diferentes. Basta você ter sua mente aberta e procurar ver onde você se encaixa melhor, né? Acabar treinando, fazendo um treinamento, ou então como um entusiasta procurar na internet, né? Você ir atrás realmente de alguma coisa que faça com que você trabalhe com prazer e também esteja relacionado aos pilares da indústria 4.0, da nova tecnologia, né, que acaba surgindo. E a gente vai acabar falando sobre essas novas tecnologias mais para frente, mas praticamente, ou seja, existe um paralelo. A mudança teve mudanças diferenciadas naquela época da primeira revolução industrial e tem agora na quarta revolução industrial. A ideia é sempre procurar evoluir e procurar onde você se adapta melhor, né? E fica a dica, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para a gente crescer e trazer cada vez mais materiais mais interessantes para vocês. E até mais!